A história de Chafilha é mais comum do que você imagina. Ela viveu um pesadelo em um local onde deveria ser protegida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito. E hoje eu vou iniciar esse vídeo contando a história de Iftikhar Ahmed. Ele nasceu no vilarejo de Uttar, no Paquistão. Quando ele tinha 10 anos de idade, o Iftikhar foi morar no Reino Unido e na sua vida adulta ele conhece uma mulher britânica. Os dois se casam em 1982 e tiveram um filho. Nessa época, o Iftikhar gostava muito de ir na balada, de beber e fazer festa. Só que em 1985 ele vai pro Paquistão visitar a família dele e ele vai sozinho para lá, sem a mulher e sem o filho. E algo aconteceu por lá que ninguém sabe exatamente o que é, mas eu acredito que a família dele devia ser muito conservadora e quando ele chegou lá deu um certo puxão de orelha, né, nele, porque ele tinha casado com uma mulher que não era da comunidade deles e também pelo fato que ele ia nas baladas e tal. Então, assim que ele chegou lá no Paquistão, a família dele arranjou um casamento para ele com a prima dele de primeiro grau, que se chama Farzana. Os dois se casaram então lá no Paquistão, ficam um tempo por lá e lembrando que no Paquistão é permitido que o homem se case com mais de uma mulher. Então, esse segundo casamento era legalizado lá, mas era ilegal no Reino Unido. Depois ele retorna sozinho pro Reino Unido, sem a Farzana, e a primeira esposa não sabia, tá, que ele tinha se casado lá. Ele começa a preparar toda a papelada para trazer a segunda esposa para lá também. E depois de meses a Farzana chega no Reino Unido grávida. E o Iftikhar não conta nada para a primeira esposa e apresenta ela como prima. Só que depois de um tempo ele acaba confessando tudo, né? Fala, não, eu me casei com ela também e o filho que está na barriga é meu e ela é minha segunda esposa. Então, de alguma forma, parece que ele tentou convencer essa primeira esposa aí a formar a família assim, com duas esposas. Só que a primeira esposa, não vamos esquecer, né? Ela era britânica. Então, o que ela fez? Ela mandou ele catar coquinho, pegou o filho deles, que tinha 3 anos nessa época, e foi embora. A Farzana, então, assume o papel oficial de esposa dele. E a vida dele muda a partir desse momento. Porque depois dele voltar do Paquistão, ele para de frequentar os bares e as discos. E em 14 de julho de 1986, nasce a primeira filha deles, que se chama Chafilha Iftikhar Ahmed. Ela é o personagem principal da história real de hoje. E eles vão ter mais filhos, então a Chafilha tinha 3 irmãs e 2 irmãos, sendo que um dos irmãos era filho da primeira esposa, então ela não tinha contato com ele. A família morava nessa casa aqui e o Iftikhar era motorista de táxi, enquanto a Farzana era dona de casa. A Chafilha era muito divertida, ela gostava de escutar música, escrever poemas e na escola ela era uma aluna exemplar. Ela era uma das melhores alunas da sua classe e ela tinha o sonho de se tornar uma advogada. Mas apesar de ela tentar ser feliz, né, em todo momento, essa era uma tarefa muito difícil para a Chafilha porque as coisas dentro de casa eram muito complicadas. Os pais dela eram muito controladores e eles tinham regras que geralmente a gente vê esse tipo de regra em casas no Paquistão e não no Reino Unido. Então, dentro de casa, todas as filhas mulheres eram proibidas de usar maquiagem, de pintar as unhas, de sair com os amigos e de falar com meninos e assim vai, tá? Outras regras absurdas. Agora, tenta imaginar essas meninas que cresceram naquela casa terem que seguir essas regras no Reino Unido, onde, né, não existe esse tipo de coisa. A Chafilha queria viver a vida que as amigas da escola dela viviam também. Ela começa a usar maquiagem e quando voltava para casa ela retirava. Só que temos que lembrar também que lá viviam outras pessoas da comunidade. Então essas pessoas maldosas começaram a contar para os pais dela o que ela fazia quando estava fora de casa. E a Chafilha apanhava
todas as vezes que os pais descobriam algo. E além de bater muito nela e nos irmãos também, eles aplicavam castigos muito cruéis, principalmente na Chafilha, que era a filha mais velha. Os irmãos contaram que tinham vezes que os pais deixavam a Chafilha trancada no jardim durante o inverno, lembrando que o inverno lá é muito, mas muito rigoroso, e deixavam ela sem comer também. E teve muitas vezes que eles foram escondidos no jardim com um pedaço de sanduíche ou alguma comida para tentar dar para ela escondido dos pais. Então esses irmãos, eles eram muito unidos e eles tentavam ali se ajudar naquele pesadelo todo que eles estavam vivendo. E assim, vivendo aquela vida, a Chafilha vai tentar fugir, ela vai realmente fugir de casa algumas vezes. E durante essas fugas, ela geralmente ficava na casa dos amigos da escola. E foi assim que provavelmente essa história foi parar, né, no conhecimento dos pais desses alunos, porque eu não consegui descobrir direito como que foi feito esse registro, mas o Serviço Social do Reino Unido sabia aí dessas complicações que a Chafilha estava vivendo por lá, e o primeiro registro que foi feito lá com o Serviço Social foi em 1998, e nessa época a Chafilha estava com 12 anos. Então é muito importante saber que as pessoas sabiam, mas infelizmente ninguém ajudou. A última fuga dela foi em dezembro de 2002. E ela fugiu de casa porque ela conseguiu descobrir que os pais estavam tentando fazer um casamento arranjado, né, para ela lá no Paquistão. Bom, no dia que ela fugiu de casa, ela teve a ajuda dos seus irmãos e dos amigos da escola também. O que aconteceu? Um dos irmãos ficaram olhando, parece, né, dando ali toda a atenção dentro da casa, e um dos amigos estava esperando lá fora já ela sair. Então ela conseguiu pular a janela de casa, se encontrou com esse amigo e ficou na casa desse amigo ou amiga por algumas semanas. Passa um tempo e o pai vai lá na escola certo dia para tentar, né, pegar a filha de volta. Nesse dia, a Chafilha estava com a sua melhor amiga, que se chama Melissa. Então elas estavam ali no estacionamento, viram o pai da Chafilha, ele saiu do carro e começou a puxar a Chafilha para dentro do carro. E a Chafilha começou a chorar, desesperada, falando: me ajuda, não deixa ele me levar e tal. A Melissa, que era, né, também devia ter 17 ou 16 anos, também ficou desesperada e não sabia exatamente o que fazer. Tentou puxar a amiga, só que o pai da Chafilha deu tipo um empurrão nela, assim, e falou: olha, isso aqui não é da sua conta, não se mete nisso aqui. Então, a Melissa, o que ela fez? Ela começou a correr e foi para dentro da escola, começou a gritar para todo mundo: ele pegou ela, ajuda, pelo amor de Deus. Um dos professores, vendo essa cena, chamou essa menina e falou: mas peraí, o que está acontecendo aqui? E a Melissa contou tudo, né, para esse professor. Só que, nesse momento que ela está contando ali o que está acontecendo, a Chafilha retorna do nada para a escola, o que era muito estranho. Ela voltou, disse que estava com uma cara assim meio abalada, mas ela falou para todo mundo: não, tá tudo bem, não se preocupem, nada aconteceu, tá tudo bem, vou voltar aqui para a aula. Esse professor ficou desconfiado, falou: não, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. E esse professor chamou a polícia. Os policiais vão conversar com o pai da Chafilha e a Chafilha numa salinha lá na escola mesmo. Ninguém sabe o que foi dito exatamente nessa conversa, mas no final das contas, nada foi feito e a Chafilha retornou para a casa dos pais. E em fevereiro de 2003, que foi 2 meses depois dessa fuga dela, o pai da Chafilha pega um dos remédios que ele tinha lá para dormir, né, que o médico tinha receitado para ele, coloca dentro de um suco e dá para a Chafilha tomar. Porque ele tinha passagens compradas para o Paquistão, mas a Chafilha não podia saber que ela estava indo para lá. Então, com a filha adormecida, eles entram no voo. A Farzana e a Medish, que é a irmã da Chafilha, vão junto também. Lá no Paquistão, eles vão na festa de casamento de um familiar. Esse vídeo aqui é dessa festa que eles foram. E enquanto isso, os pais dela começaram a fazer todos os preparativos para a festa de casamento dela também. Sim, eles já tinham acertado tudo com os tios da Chafilha. Ela iria se casar então com o seu primo de primeiro grau.
lá no Paquistão. Agora, nesse momento, a Shafilha não tinha para onde fugir, porque ela estava no Paquistão, no vilarejo onde os pais dela nasceram, onde é comum os casamentos arranjados e onde as famílias, na sua maioria, nem todas, tá? Mas na sua maioria, nesses vilarejos pequenos, elas são muito, extremamente conservadoras. Então, a Shafilha sabia que qualquer porta que ela batesse ali dos vizinhos e tal para pedir ajuda, eles iam falar, não, você está prometida pro cara lá, volta para casa da sua família. Eles mesmos entregariam ela de volta para casa da família. E também tem outra coisa muito complicada. Ela estando lá, ela cresceu no Reino Unido, né? Então ela não conhece muito as coisas do Paquistão. E se ela fosse também numa delegacia, lá naquele vilarejo, né, pedir ajuda para a polícia, talvez, é uma possibilidade, tá, gente? Ninguém pode afirmar isso. Mas é uma possibilidade muito grande de que os policiais não iriam ajudar. Então, sabendo de tudo isso, ela faz uma loucura muito grande antes do casamento acontecer. Bom, ela pega e toma água sanitária. Depois de ela tomar isso, ela começa a passar mal, claro, né, óbvio, e foi levada para o hospital em estado gravíssimo. Esse produto químico fez um estrago muito grande, queimou realmente a garganta dela e afetou muito ali internamente, né, o corpo dela. Então ela vai ficar internada no hospital lá no Paquistão. E depois, né, da fofoca correr lá no vilarejo, é claro, os tios ficam sabendo de tudo que tinha acontecido, o primo lá, né, que estava prometido para ela. Então eles cancelam o casamento, provavelmente porque eles pensaram, não, essa menina aqui é muito revoltada, não vai dar certo esse casamento aqui. Então ela, de certa forma, conseguiu o que queria, mas lembrando, tá, foi muito perigoso, ela podia ter morrido nesse processo. Bom, ela fica realmente lá em estado grave, internada no hospital, e os pais abandonaram ela lá no hospital do Paquistão. O que eles fizeram? Tinham uns familiares lá que ficaram cuidando dela no hospital, e eles retornaram para o Reino Unido, o pai, a mãe dela e a irmã também voltaram, deixando ela lá. Quando eles voltaram para o Reino Unido, a primeira coisa que o pai dela vai fazer é pedir o reembolso da passagem de volta da Shafilha. Ele recebe 250 pounds por essa passagem dela. Enquanto isso, no Reino Unido, nós temos a escola, lembra? A escola já sabia mais ou menos que tinha algo estranho acontecendo na casa dela, né? Na escola não, mas principalmente os professores da Shafilha, tá? Que tinham um amor muito grande por ela também. E eles perceberam que ela estava faltando muitas aulas, né? Já faziam semanas que ela não estava aparecendo por lá, então eles decidiram ligar para a casa da família e lá alguém atendeu e falou, olha, não, a Shafilha tá bem, tá lá no Paquistão, não comentaram nada sobre o hospital, nem nada, que ela estava internada, e falaram, olha, ela tá lá né, visitando a família, e daqui a algumas semanas ela retorna. Agora, voltando lá para o Paquistão novamente, o hospital lá do Paquistão não tinha condições de estar tratando ali o problema dela, porque era muito grave, eles não tinham os aparelhos, não tinham as coisas. E a família lá do Paquistão ligou para os pais da Shafilha e falou, olha, eles não conseguem tratar ela de nenhuma forma aqui, vocês precisam levar ela de volta para o Reino Unido, onde, né, os hospitais são melhores e vão conseguir um melhor tratamento para ela. E, de alguma forma, os pais aceitaram e então trouxeram novamente a Shafilha, né, para o Reino Unido. Assim que ela sai do voo, ela já vai direto para o hospital e fica internada, então, no Reino Unido a partir desse momento. Durante o tempo que ela ficou internada, os pais não abandonaram ela no hospital como fizeram no Paquistão. Pelo contrário, eles vão ficar todos os dias, pelo menos um deles, ou o pai ou a mãe, vai ficar do lado dela 24 horas por dia. Para uma pessoa que mora no Reino Unido, parece ser uma atitude normal, que todo pai ou mãe faria. Ficar ao lado do filho em uma situação dessas. Mas a verdade é que eles não deixaram ela nem um segundo sozinha com os funcionários do hospital, porque eles sabiam que se ela abrisse a boca para contar o que aconteceu no Paquistão, eles estavam ferrados, né? E quando ela foi atendida ali no hospital do Reino Unido, a primeira coisa que os funcionários perguntaram é por que ela bebeu aquela água sanitária. E foi o pai dela que respondeu. Ele falou, não, ela estava lá e ela se confundiu com um pote de água sanitária com enxaguante bucal. Então isso tudo foi um acidente. E depois de um tempo ela recebeu alta, mas ela tinha que continuar ali com um tratamento. Eu não sei se era semanal ou se ela tinha que estar no hospital de 15 em 15 dias, mas fato é que ela não estava curada totalmente
e tinha que seguir se tratando. Mas então ela retorna para a casa dos pais e no dia 3 de setembro de 2003 ela retorna para a escola também, só que ela não vai estudar na mesma escola que ela estudava antes, tá? Eles trocaram ela, provavelmente para afastar ela daqueles amigos lá que já sabiam de algumas coisas. Nessa época também ela já estava trabalhando, ela trabalhava em um call center, só que o salário dela, apesar de cair na conta no nome dela, eram os pais que ficavam com esse dinheiro. E também os amigos contam que meio que perderam o contato com ela, porque parece que ela já não tinha mais acesso a telefone celular e tal. A partir desse momento aqui, a verdade é que os pais, depois que ela voltou do Paquistão, eles isolaram cada vez mais a Shafilha. Só que de alguma forma, a melhor amiga dela, a Melissa, lembra dela? Ela conseguiu lá um número de telefone para falar com a Shafilha e a Shafilha contou tudo o que tinha acontecido com ela lá no Paquistão. E então a Melissa e a Shafilha combinaram de se encontrar na semana seguinte. Só que algo aconteceu e a Shafilha não apareceu nesse encontro. Como a Shafilha não apareceu no lugar onde elas tinham combinado de se encontrar, a Melissa começa a ficar muito preocupada. E passa um tempo sem notícias da amiga, então que a Melissa decide ir falar com os professores. Então os professores da escola antiga ligaram para a casa dos pais da Shafilha novamente e eles falaram, não, ela fugiu de casa no dia 11 de setembro de 2003. Eles falaram, olha, a última vez que a gente viu era perto das 9 horas da noite, ela estava em casa, ela tinha ido trabalhar, voltou para casa, estava em casa e tal, e depois disso ela simplesmente desapareceu. E o pai dela ainda fala para a escola que, olha, provavelmente ela fugiu aí com algum namorado dela. A escola, que já sabia de todas aquelas confusões ali, né, com a família e tal, decide entrar em contato com a polícia novamente, e eles descobrem nessa ligação que não existia registro nenhum de que a Shafilha estava desaparecida. E já tinham passado alguns dias que ela desapareceu e os pais nunca tinham informado isso para a polícia. Então foi a própria escola que fez o BO, que fez ali, né, o registro de desaparecimento da Shafilha. Amigos da escola dela fizeram campanhas para divulgar o caso e o interessante é que parecia que os amigos estavam mais preocupados em encontrar ela do que a própria família. A polícia vai começar a investigar e a primeira coisa que eles vão fazer é, claro, falar com os pais dela que contam a mesma história. Falam que ela fugiu de casa e que ela já tinha fugido outras vezes, então essa era realmente uma possibilidade. Mas uma das primeiras coisas que a polícia vai fazer é verificar a conta bancária da Shafilha. Depois do último dia que os pais viram ela, não teve mais movimentações na conta dela. Eles enviam então cachorros, né, farejadores para alguns lugares lá da cidade onde eles pensavam que talvez ela teria passado e tal. E também, depois de um tempo, a polícia vai enviar uma equipe de mergulhadores no rio que passava ali na região. Então, a partir desse ponto, a gente já consegue, né, entender que a polícia já tinha visto que, peraí, essa menina não está desaparecida, de repente ela está sem vida em algum lugar. E aqui nesse ponto também, essa equipe de investigação do desaparecimento da Shafilha já tinha conversado com os pais, com os amigos da escola, com pessoas ali da comunidade e já tinha entendido que existia uma grande possibilidade de existir um crime de honra envolvido. E investigando mais sobre o pai da Shafilha, que era motorista de táxi, a polícia foi atrás do GPS do táxi dele, mas descobriu que todas as informações dos últimos dias tinham sido deletadas. Então, depois de um tempo sem resposta nenhuma, a polícia decide colocar escutas ali dentro da casa da família da Shafilha. Só que às vezes que os pais dela conversavam ali, era tudo meio que em código, parece que eles estavam mais ou menos ligados, né, que alguém podia estar escutando, algo assim. Teve uma conversa que o pai falou ainda para Farzana, né, para a mulher dele, que, olha, mesmo se alguém tivesse tirado a vida de 40 pessoas sem nenhuma prova e sem os restos da pessoa, não tem como a polícia acusar. Então eram conversas assim, sabe, meio que estranhas, mas eles não conseguiam comprovar nada. Até que no dia 18 de dezembro de 2003, que foi 3 meses depois da Shafilha desaparecer, a polícia conseguiu algumas evidências ali que podia provar que os pais dela tinham sequestrado a Shafilha meses antes dela desaparecer. E com essas evidências eles conseguiram fazer a prisão deles,
mas era uma prisão por suspeita de sequestro. Eles interrogaram os pais da Chafilha por 36 horas e eles contaram a mesma história, falaram, não, nós estamos muito preocupados com a nossa filha, a gente não fez nada, nós somos inocentes e tal, e não conseguiram tirar nada dos pais durante esse interrogatório, e depois de passar essas 36 horas, como eles não tinham nenhuma evidência concreta, eles tiveram que libertar os pais da Chafilha. E depois disso acontecer, os pais dela, eles nunca falavam muito pra imprensa ali, né? Apesar do caso do desaparecimento dela tá toda hora ali nos jornais e tal, por causa dos alunos que estavam ali pressionando a mídia para divulgar mais o caso, os pais dela não falavam sobre isso, o que é muito estranho também, né? Quando você tá com um filho desaparecido, os pais são as primeiras pessoas que querem colocar ali no jornal a cara do filho para que alguém consiga reconhecer. Então foi que depois desse interrogatório aí, eles decidiram aparecer em uma das coletivas de imprensa sobre o caso da Chafilha. Durante essa coletiva de imprensa, eles choram muito, falam que estão sofrendo e que a polícia estava atrás deles e eles não tinham nada a ver com isso. E os pais dela falam ainda que isso tudo era xenofobia. Só porque eles eram do Paquistão, a polícia estava acusando eles. E isso aqui complicou um pouco o caso, tá? Porque ser acusado ali de xenofobia e tal, para os policiais, aquilo, né, eles meio que desapareceram, parece que eles até saíram da coletiva de imprensa depois que os pais dela começaram a acusar os policiais disso aí e tal, e meio que abafou o caso. Mas enfim, a procura pela Chafilha continuou mesmo assim, até que nós chegamos no dia 4 de fevereiro de 2004, que foi 5 meses depois da Chafilha desaparecer. Ali na região, quilômetros de distância, na verdade, de onde os pais moravam e tal, tem um rio que se chama Rio Kent. E um pouco antes desse dia 4 de fevereiro aí, tinha chovido muito. E o rio acabou transbordando ali, alagou algumas partes. Depois que o rio retornou para o normal, né, ele deixou algumas coisas que tinha dentro dele. Então foi lá que eles encontraram partes dos restos de uma pessoa. Isso tudo foi levado para o laboratório e no dia 23 de fevereiro de 2004, com a arcada dentária dessas partes aí e feito o exame de DNA, foi confirmado que aquelas partes pertenciam a Chafilha Ahmed, que tinha somente 17 anos de idade. E foi feito um exame também para tentar determinar ali a causa da morte, só que como ela ficou 5 meses ali submersa no rio, e tinham partes faltando também, né, porque pode ter sido por causa da correnteza, tem os peixes, tem tudo isso. Então o estado que estavam ali os restos impediu que fosse confirmado oficialmente como que ela perdeu a vida. Então ninguém sabia exatamente quem que foi o culpado, mas a polícia e a mídia estavam, né, atrás ali da família. E no dia 1º de março de 2004, os pais da Chafilha sentaram lá na frente do repórter e deram essa entrevista. E parte da conversa dessa entrevista foi o pai falando que as pessoas imaginam que nós, por sermos paquistaneses, nós iríamos tirar a vida da nossa própria filha. O entrevistador ainda pergunta, mas você faria isso? E o pai responde, nunca, eu nem poderia sonhar em fazer isso. Agora, como a polícia não tinha evidências, com o passar dos anos, esse caso vai acabar esfriando. Até que em agosto de 2010, que foi 7 anos depois do crime, algo vai acontecer novamente dentro da casa da família. Uma das irmãs da Chafilha, que se chama Alexa, que estava com 22 anos nessa época aí, ela estava estudando, estava fazendo faculdade e ela estava tendo alguns problemas financeiros. E no dia 25 de agosto de 2010, ela estava na casa da família, visitando eles, passando um tempo por lá. Nesse dia, perto do anoitecer, bate na porta alguém lá e essa irmã da Chafia, né, a Alexa, que vai atender a porta. Ela abre a porta e 3 homens mascarados entram na casa. Esses 3 homens vão amarrar os pais da Chafilha, vão amarrar os irmãos dela também, só que eles não vão amarrar a Alexa. E vão usar a Alexa para encontrar as coisas ali pela casa, né, dinheiro e joias que eles tinham escondidos. A Alexa leva esses 3 homens para o segundo andar da casa, onde ficavam as joias e tal. Então eles pegam todos os pertences ali de valor e vão embora.
Depois de eles saírem da casa, então, a família ali, né, tira as cordas e tal, né? E os pais ficam desconfiados que a Alexa tinha alguma coisa a ver com aquilo. Parece que pela conversa que ela teve ali com os bandidos e tal. Então, os pais da Alexa e da Chafilha chamam a polícia, e assim que a polícia chega, eles acusam a própria filha também. Falam, olha, teve 3 homens mascarados aqui na minha casa, assaltaram a minha casa, e a minha filha estava junto com eles também. Ela tem alguma coisa a ver com essa história. A Alicia, então, é levada para a delegacia. Ela chega lá e ela confessa, fala, não, realmente eu tinha planejado todo esse assalto aqui porque eu estava precisando de dinheiro e também porque eu queria recuperar o que os meus pais roubaram de mim. Lembra da história da Chafilha que trabalhava e tinha que passar o salário dela para os pais também, né? Não se sabe exatamente o que passava ali dentro daquela família, tá? Mas era algo muito complicado. Enfim, a Alexa lá, durante o interrogatório, então contando sobre o assalto, ela vira para a polícia e fala, olha, é o seguinte, contei toda a história do assalto aqui, mas eu tenho outra coisa para contar para vocês também. Lembra do caso da minha irmã, Chafira, que desapareceu e está aí sem solução durante anos? Bom, eu sei o que aconteceu com a minha irmã, porque eu estava lá junto naquela noite que ela desapareceu. Sim, foi essa irmã aqui que ajudou a solucionar o caso da Chafilha 7 anos depois. A Alexa então conta que no dia que a Chafilha desapareceu, aquele dia ela tinha ido para a escola normalmente, ela foi trabalhar depois e a mãe dela foi buscar ela lá no trabalho. Só que quando a mãe dela pegou lá no trabalho, a Chafilha estava usando uma camiseta. E a camiseta, né, é de manga curta. Então ela estava mostrando os seus braços. E porque ela estava mostrando os braços, a mãe começou a brigar com ela. Porque nesse ponto, lembra que nesse ponto aqui da história, a Chafilha estava isolada do mundo, lembra? Isolada dos amigos e tal. E eles tinham também obrigado ela a usar aquelas roupas tradicionais que eles usam lá no Paquistão. Então tudo tinha meio que mudado na vida dela. Bom, então por isso elas começaram a brigar ali no carro, a mãe dela tinha uma outra irmã também junto no carro, foram para casa e depois de um tempo o pai da Chafilha chegou também. Os pais pegaram todos os filhos e colocaram na sala. E a Chafilha tinha 17 anos, lembra? Os irmãos, né, eu não sei exatamente a idade deles, mas a Chafilha era mais velha, então eu imagino que os irmãos tinham 16, 15, 13 e assim vai. Então, com todos os outros irmãos ali sentados e assistindo toda aquela cena, isso tudo foi feito de propósito, tá? Os irmãos teriam que ficar ali para assistir o que vai acontecer. Então, nesse momento, os pais colocam a Chafilha ali numa outra cadeira do sofá e ali começam a bater nela, né? Torturar ela de várias formas diferentes. E a Alexa conta que isso foi tão desesperador porque a Chafilha tentava ali fugir, né? E os irmãos que eram menores, eles não tinham como ajudar também. E a Chafilha tentava chutar eles, nessas coisas assim, só que eram 2 adultos em cima dela, ela não conseguiu, né, sair. E a Alexa conta que nesse processo aí que ela estava, né, tentando lutar, a Chafilha chegou a urinar ali no sofá. Bom, depois de um tempo, o pai dela pega uma sacola plástica e coloca então na boca da filha ali, continuam as agressões e tal, e ficam segurando aquilo ali até ela parar de respirar. Depois de tudo acabar, então que os pais viram para os restantes ali dos filhos, né, e falam, não, vão para a cama de vocês e vão todos dormir. Os irmãos, depois disso, eles não vão conversar sobre esse assunto entre eles. E por que eles fizeram isso? Porque eles mais ou menos que entenderam o recado, contava a Alicia. O recado era muito claro para eles, né? Tipo, olha, vocês ficaram aqui para assistir tudo isso porque vocês agora entenderam, né? Tem que se comportar e não pode contar isso aqui para ninguém. Porque se vocês fizerem isso, fizerem algo de errado ou contar o que aconteceu aqui dentro, isso aqui é o que vai acontecer com você também. Bom, a Alicia conta então que ela não sabe exatamente o que aconteceu depois, mas no dia seguinte, quando ela acordou, a Chafilha já não estava mais lá. Lembra que ela foi encontrada no rio, então alguém, né, ou pessoas pegaram e carregaram ela até o rio. Agora lembra também do GPS que tinha sido deletado lá do pai? Não se tem essa informação para comparar se foi esse táxi que foi levar, né,
os restos da Chafilha para o rio. E depois de todo esse depoimento, é claro que os pais da Chafilha foram presos novamente. O julgamento vai iniciar no dia 21 de maio de 2012, que foi 9 anos depois do crime. A Alexa vai dar o seu depoimento lá no dia do julgamento e ela vai contar a mesma história que ela contou para a polícia. E a defesa vai alegar que a Alexa, como ela era uma ladra e tal, ela não tinha credibilidade. E os pais da Chafilha continuavam se declarando inocentes. O depoimento da Alexa era a única prova que a polícia tinha, né? E tem essa questão da credibilidade e tal. Quando é criminoso, é difícil mesmo realmente para eles acreditarem, né, num criminoso dentro do julgamento. Então as coisas começaram a complicar. Só que uma outra pessoa da comunidade que não fazia parte da família vai aparecer nessa história aqui. Uma mulher que se chama Shahin Munir, que morava lá no Reino Unido também, fazia parte da comunidade. A Shahin, ela era amiga da outra irmã da Chafilha, a irmã que se chama Mevish. E a Shahin tinha nas mãos dela algumas cartas que ela tinha recebido da Mevish. Agora vamos entender essa história aqui dessas cartas. Alguns anos depois do crime, essa irmã Mevish começou a contar para a amiga sobre o pesadelo que vivia na casa dos pais e ela falou para a amiga que tinha algo que ela não tinha coragem de contar. Então elas combinaram que a Mevish escreveria uma carta contando e nessa carta a Mevish conta os detalhes da noite do crime. Então, escondida, a Mevish entrega a carta para essa Shahin aí. A Shahin vai para casa, lê essa carta, fica horrorizada. Lembrando que ela era da mesma comunidade, mas a gente nunca pode generalizar, porque pessoas da mesma comunidade não acreditam nesse mesmo conceito aí de crime de honra, tá? Então, a Shahin ficou horrorizada com aquelas palavras ali, né, com tudo que estava descrito ali. E a Mevish, ao mesmo tempo, falou, não, devolve a carta, eu quero ela de volta. A Shahin, sabendo que tinha que entregar a carta de volta, falou, não, quer saber, eu vou fazer uma cópia dessa carta aqui. Ela fez a cópia da carta e não contou para a Mevish que ela tinha feito essa cópia. E entregou realmente a original de volta para a Mevish. A Mevish pegou essa carta e rasgou na frente dela e destruiu tudo aquilo ali. Só que a Shahin tinha a cópia e é essa cópia que ela vai entregar para a polícia durante o julgamento. Como foi entregue essa prova aí muito importante, o juiz ali parou o julgamento por um tempo e depois de um tempo o juiz aceita, tá? Colocar essa carta ali, ler a carta durante o julgamento. A carta, a descrição dessa irmã da Chafilha, os detalhes eram exatamente os mesmos que a Lixa contou lá no seu depoimento para a polícia e durante o julgamento também. Ou seja, confirmava que aquela história era realmente a mesma. Só que essa outra irmã, ela conta o depois algo diferente. Lembra que a primeira irmã falou que não sabia exatamente o que aconteceu lá depois, como que eles levaram a Chafilha para o rio, né? A outra irmã, a Mevish, fala que lembra que depois de tudo acontecer, a mãe dela foi para o quarto dormir como se nada tivesse acontecido e o pai que saiu com a Chafilha. Ou seja, ou ele foi sozinho fazer tudo isso, né, levar ela no rio, ou ele teve ajuda de uma outra pessoa da comunidade. Então, todas essas informações estavam escritas na carta. Bom, a defesa chama a Mevish para dar o seu depoimento e ela falou que a carta que ela escreveu era uma mentira, que era como se fosse uma história de ficção, que aquilo nunca aconteceu e ela só escreveu aquilo ali porque ela gostava de contar histórias. O julgamento vai complicar ainda mais porque durante o julgamento também a Farzana, a mãe da Chafilha, ela vai começar a tentar tirar o dela, né, da reta. E ela vai acusar só o pai da Chafilha, vai falar, né, não, foi o meu marido que tirou a vida da minha filha e eu não tenho nada a ver com isso. Bom, no final das contas, aqui durante, né, desse julgamento aqui, os dois vão realmente ser considerados culpados pela morte da Chafilha. A sentença deles saiu em agosto de 2012, os dois foram condenados à prisão perpétua, só que eles têm um mínimo de 25 anos lá, tá? Então é o seguinte, depois de 25 anos, eles podem pedir a sua condicional, só que o juiz pode negar essa condicional e deixar eles para o resto da vida lá. Eu espero também que isso aconteça, que eles fiquem realmente para o resto da vida na cadeia, porque é algo muito cruel que eles fizeram com a própria filha. Lembrando que
O motivo, claro que foi toda aquela questão da honra e tal, né, tudo que aconteceu antes, mas o motivo principal daquele dia, dessa explosão ali de emoções, de sentimentos, de ruindade, de maldade dos pais, foi porque a menina estava usando uma camiseta que estava mostrando os seus braços. Bom, e depois do julgamento acabar, a polícia ainda foi para a mídia, né, falou, não, tá tudo resolvido, esse é um caso solucionado, só que existe uma grande possibilidade de uma terceira pessoa estar envolvida também. Talvez alguém da comunidade tenha ajudado o pai da Chafilha a levar ela até o Rio, então pediram mais informações sobre isso. Além da polícia estar pedindo essa informação também para todas as pessoas, a própria Mesquita também fez um anúncio e pediu, né, que se alguém da comunidade souber de mais informações sobre o envolvimento de uma outra pessoa nesse caso, por favor, entre em contato com a polícia. Apesar de todos esses pedidos, até hoje, ninguém falou nada, é claro, né? Geralmente nessas comunidades eles ficam todos, ó, quietinhos. E ninguém sabe se tiveram outras pessoas envolvidas ou não. Bom, o que aconteceu com a família da Chafilha depois disso, né? Com os irmãos? Os irmãos não se tem nenhuma notícia, mas a Alexa, que foi a que deu o seu depoimento lá no dia do julgamento, ela está no programa de proteção à testemunha hoje em dia, então ela está com uma outra identidade, vivendo num lugar que ninguém sabe, e eu espero que ela esteja bem. Então esse foi mais um caso de crime de honra, que é algo mais comum ainda do que você imagina, e é uma ideia tão absurda que vem há muitos anos já, tá? Isso aqui tá enraizado na cabeça de algumas pessoas, anos antes mesmo dos muçulmanos existirem, essa ideia do crime de honra já existia, então isso aqui não tem nada a ver com religião, é um costume tribal que infelizmente sobrevive até hoje. Isso tem que acabar, né? Bom, e se você quiser entender um pouco mais, que eu acho muito interessante para as pessoas entenderem e aprenderem mais sobre esse assunto, eu tenho uma playlist completa aqui no canal sobre, né, de atos em nome da honra ou crimes de honra, que eu vou deixar aqui passando no card para vocês. É muito interessante cada um vídeo para que a gente consiga entender melhor, para que a gente consiga também identificar possíveis vítimas, lembrando que esses atos eles não acontecem só nos países onde é mais comum, né, de acontecer, mas hoje em dia eles acontecem nos Estados Unidos, no Brasil, Reino Unido, qualquer canto do mundo. Esses crimes são chamados de crimes de honra, mas é importante sempre lembrar que não existe honra em um crime de honra, não é verdade? Bom, eu quero também passar alguns documentários aqui que eu assisti para indicar para vocês, tá? Tô colocando aqui na tela. Esse primeiro documentário aqui fica na temporada 1, episódio 1. Esse segundo também é muito interessante e detalha bem a história que a Alexa, a irmã da Chafilha, contou. Está na temporada 1, episódio 2. E tem esse terceiro documentário aqui também muito bom, que está na temporada 1, episódio 7. Se você se interessar por algum desses documentários, tira o print aqui da tela, tá? E faz uma pesquisa rápida, é muito fácil de encontrar aqui na internet. Eu só não coloco o link para vocês do documentário, gente, porque se eu colocar, isso aqui acaba com a distribuição do meu vídeo, tá? Me perdoem, mas é bem fácil de vocês encontrarem, tá bom? Bom, antes de acabar o vídeo, de mandar um beijo especial para os membros do canal. Então, um beijo para Li Raci, Sônia Maria, Paula Tavares, Adriano Oliveira, Lucy Carvalho, Érica Meloni, Jaqueline, Ieda de Melo, Roselaine Santana, Ju Silva, Flávia Ramos, Semibel, Eduardo Santana, Rosa Aparecida Ângela Roseiro, Priscila Stark, Mila, Luna, Lucy Kay e Neca Andretta. E um beijo especial para você que não é membro do canal. Gente, eu agradeço a todas as pessoas que são membros aqui do canal, mas eu quero sempre falar para vocês, tá? Não precisa ir sentindo a obrigação de ser membro, não. Tem pessoas falando, gente, eu não tenho cartão de crédito. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar de verdade, tá? Só de você estar aqui até o final assistindo o meu vídeo e já estar inscrito aqui no canal, poxa, já me ajuda demais, tá bom? Não precisa se preocupar com isso não, tá? Mas eu agradeço as pessoas que assinaram aqui o canal para ser membros também. Bom, um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.